Olá pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no nosso projeto Trajetórias Psi, conversando então com três colegas que estudaram comigo, a Sheila, a Juliane e a Ana. Então nós tivemos no primeiro dia a Ana Lúcia Duarte. Ontem nós conversamos com a Juliane e hoje a gente vai conversar com a psicóloga Sheila. A Sheila já está por aqui e eu já vou convidá-la para participar aqui do nosso encontro. Vamos lá, convidar pessoas. Sheila Campos. Olá, Sheila, boa tarde. Olá, boa tarde, boa noite. É isso, a gente começa com tarde e termina Estamos com. nessa transição. Sheila, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu já estou aqui até me antecipando, né, de uma das questões que eu pensei em fazer para você, é que você tem feito, né, já há algum tempo, né, o trabalho online, atendendo online. E eu me lembro que mesmo antes da pandemia, você já tinha, né, essa... E você tinha me feito um convite exatamente para fazer uma live no Instagram. E eu falei, não, Sheila, e tal. E aí, cá estamos nós, então, depois de um tempo. Então, agradecendo aí a sua disposição, o seu momento aí de estar aqui conosco. E vou te apresentar, e é claro, depois você pode complementar aqui, né? Então, a Sheila é psicóloga humanista, com especialização em arte-terapia e em psicologia clínica, humanista, fenomenológica e existencial. Ela trabalhou por 7 anos com grupos de adolescentes, adultos e idosos na APAE de Jundiaí. E há 12/13, né, indo para 13 anos, atua aí como psicóloga clínica, atenta às mudanças sociais e à necessidade de múltiplos olhares. Ela coordena, em parceria com uma nutricionista, o projeto Despertar, desde dezembro de 2020. Ontem mesmo, quando a Ju e eu estávamos aqui na live, a gente fez as contas, né? Então, são 13 anos de formação. Eu vi que no seu Insta você perguntou aos seus seguidores, né? E, Uhum. e desde a graduação, 5 anos, então a gente já está aí na maioridade psi, né? Exatamente, exatamente. A ideia é falar. Você está me ouvindo? Deixa eu te fazer só uma pergunta. Vocês estão ouvindo bem? Teve uma hora que parece que deu uma travada, não entendi se foi eu que travei, se foi você que travou. Para mim, a sua imagem que travou. Para mim tá tranquilo, estou te ouvindo super bem. O pessoal tá ouvindo bem aí, quem está assistindo. Eu sinto necessidade desse retorno agora no início para a gente, né, enfim, sentir que tá chegando a mensagem. Ah, que joia, que joia. Bom, Sheila, então Mas conta acho pra que tá gente tudo aí ok. um pouquinho aí de como... Ah, tá ouvindo bem. Obrigado, Aliane. Aliane, um beijo, Aliane. Tô vendo aqui um monte de carinha conhecida. A Aliane, o Fabiano, né, a Heloísa. Se eu não Ah, vi alguém, me desculpem, mas sejam bem-vindos. Fico muito feliz, né, que o pessoal tá aí chegando para acompanhar esse momento aqui, esse nosso momento de bate-papo. Eu me sinto super à vontade. E você começou falando uma coisa muito, realmente, que eu tinha até esquecido, mas foi isso mesmo. Eu te convidei para fazer uma live quando eu comecei esse movimento, né, um pouco maior aí nas redes sociais, principalmente no Instagram. E naquele momento, ok, né? Entendi que você não estava, né, ainda nesse movimento. Então, mas que legal a gente ver como, né, é isso mesmo, é um movimento, né? Então, naquele momento não estava, agora está, e as possibilidades vão surgindo, né? E então, assim, né, começar contando a minha história dentro da psicologia é também começar partindo de um lugar muito, muito interessante
e talvez diferente para muita gente, né? Porque eu não pensava em fazer a faculdade de psicologia. Na contramão daquilo que muitos amigos me falavam, desde a adolescência, assim, Sheila, você vai fazer psicologia? Não, você tem que fazer psicologia, porque, né, você é tranquila, você escuta, você, né, tem paciência. As pessoas sempre me definiram muito como uma pessoa paciente, e tranquila, e eu falava, mas nunca tinha pensado, eu nunca tinha tido experiência com terapia, eu nunca tinha tido contato com nenhuma literatura psi específica, então eu literalmente caí assim de paraquedas, né, na psicologia. Obviamente, né, eu dei bastante ouvidos aos meus amigos, mas antes eu tive uma experiência de tentar estudar na área de terapia ocupacional. Então, eu comecei a fazer o curso de terapia ocupacional, eu fui bastante... eu falo assim, né, que a gente parte de algum lugar no sentido daquilo que nos influencia. E eu tive aí, eu tinha muito contato com aqueles programas de TV que mostravam, né? Eu gostava de acompanhar atendimentos a pessoas que precisavam de algum tipo de reabilitação. Então, sempre quando tinha algum documentário ou algum programa de TV que falasse sobre o assunto, eu estava sempre ali olhando, curiosa, e ficava animada com aquilo. Gente, que área legal, né? Eu quero fazer esse negócio. Nem sabia o nome, né? Na minha cidade, na época, nem tinha o curso. Então, assim, eu tive várias dificuldades para conseguir fazer o curso, e eu consegui entrar numa faculdade do interior, aqui de Sorocaba, só que eu não consegui sustentar porque eu não consegui me estruturar para fazer o curso. Então, assim, eu tive dificuldade para ir, voltar, eu tive dificuldade para encontrar um lugar para morar, né, na cidade, que eu pudesse ter acesso seguro e fácil para a faculdade, enfim, uma série de dificuldades. E também, né, a própria questão familiar que eu estava vivendo naquele momento, ficou assim muito insustentável realmente. Então, o plano era, vou estudar terapia ocupacional, vou trabalhar né, na área de reabilitação, e não foi possível. E com o passar do tempo, né, só foi se confirmando que não era para ser mesmo, assim, né? Porque, e eu já vou até contar por quê. Quando não deu certo esse curso, instantaneamente eu pensei na psicologia, porque daí eu falei, não, eu acho que é isso então, né? Já que não é a terapia ocupacional, eu vou dar uma chance. E, logicamente, eu fui ler, né? Eu participei pesquisei através de feiras de profissões, eu fui entender um pouquinho o que era psicologia, de alguma maneira, né? E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, tem a área de psicologia hospitalar. Então, fechou, eu vou para psicologia, mas eu vou para psicologia hospitalar. Eu já estava definindo a área que eu ia atuar ali naquele, né, naquele momento bem inicial de contato com a profissão. E qual não foi minha surpresa, né, quando eu comecei a graduação e eu me sentia literalmente um peixe fora d'água. Porque as pessoas na aula comentavam, às vezes, de algum livro, de algum teórico, que eu falava, gente, eu nunca ouvi falar, né, dessas pessoas e tal. E com o passar do tempo, quando a gente até teve o estágio de psicologia hospitalar, na verdade, quando chegou no estágio, eu já estava muito certa de que não era essa área definitivamente que eu iria atuar. Porque, né, eu fui me conhecendo melhor, eu fui percebendo as minhas habilidades, as minhas dificuldades, os meus limites. Eu tenho muita aflição de hospital, assim, mesmo, né? Por várias experiências pessoais, né? Eu passei por algumas cirurgias, então, assim, é um ambiente que, né, eu prefiro não estar. E quando eu identifiquei isso, eu falei, não vai ser isso.
Porém, o fato de estar já na graduação, né, eu já estava entrando em contato com várias outras áreas que eu já estava assim também curtindo muito. Então, foi se redesenhando, né, esses caminhos ali na graduação. E foi uma delícia descobrir tantas áreas, né, tantas áreas que a gente pode realmente atuar. E cada vez mais, né, com o passar do tempo, foi só se confirmando algo que eu já ouvia lá dos meus amigos, né? Ah, você, né, você escuta, você tem paciência e tal. Mas foi muito interessante, tá? Porque, assim, isso por um lado foi muito bom, mas por outro, né, a gente fica grudado às vezes um pouco nessa identidade, e aí a gente fala, eu tenho que ser assim o tempo todo. E esse também foi uma descoberta à parte, né, que foi quando eu me dei conta, falei, não, ninguém é perfeito, muito menos eu, e eu não tenho que ficar, né, dando conta de tudo, paciente com tudo, né, tranquila com tudo, porque como ser humano, obviamente, a gente vai ser afetado. E falando isso, me lembrou de conversas, inclusive, né, que eu tive com colegas, talvez até a gente teve essa conversa em algum momento, sobre como a gente se sente cobrado como psicólogo, né, pela sociedade, pela família principalmente, né. Eu lembro da minha mãe, às vezes, em vários momentos, usando essa ferramenta da chantagem, né? Nossa, mas viu, você não está estudando para ser psicóloga? Por que você está nervosa desse jeito? E eu falava, gente, como assim? E, nossa, isso ressoava em mim, ficava ali, era difícil, né? Até, enfim, a gente vai para terapia e vai lidando com tudo isso. Uhum. Mas é isso, né? Eu acho que a gente começa de um lugar, eu comecei de um lugar assim, já de alguma forma olhando para a área da saúde, né? Mas também de alguma forma com uma certa experiência em grupo e com um olhar muito social, né? Eu sempre tive esse contato também no sentido pessoal, né? Eu sempre trabalhei voluntariamente em alguns projetos. Eu já tinha esse contato com grupos, até no sentido religioso, e só que depois que eu fui me dando conta e fui amarrando as pontas, porque na verdade, né, eu já fazia parte e eu me sentia à vontade nessa experiência de estar com grupos, né? E isso foi muito importante, porque abriu portas, né? Eu tive a oportunidade de, ainda durante a graduação, dar aula no cursinho para vestibular, né, Diego? Você também teve essa experiência, né? Sim, sim. Que foi também muito bacana, uma experiência muito bacana. E os estágios, né? Os estágios na área social, na área escolar, né? Foram estágios que eu escolhi, áreas que eu escolhi, que eu adorei fazer estágio. Eu tenho o meu trabalho, né, de conclusão desses estágios guardados, assim, porque foram trabalhos lindos mesmo, assim, que teve, né, um reconhecimento da professora e que eu gostei de fazer, né? Eu me senti muito feliz. E então, assim, acho que, né, de alguma forma eu fui me encontrando na área psi. Uhum. E no último ano da graduação, eu tive contato através do primeiro congresso que eu participei, né? Onde a gente fez aquela pesquisa sobre a relação, né, da família com a escola, né? Que foi super legal também ter feito essa pesquisa e percebido, né, como naquele momento, né, era muito pequena a relação, né, da família com a escola, era muito distanciado esse contato. E a gente apresentou no Congresso Brasileiro, né, de Psicologia. Então foi assim uma experiência também muito legal. O congresso foi em São Paulo, né? Então foi a primeira experiência de estar à frente, né? Como estudante ainda, mas já se responsabilizando por um estudo dentro da área da psicologia, né? Então foi muito marcante para mim.
E eu sempre trabalhei, esse é um ponto interessante, né? Eu sempre tive que trabalhar para conseguir pagar a faculdade, para conseguir, né, enfim, sustentar as necessidades dos estudos mesmo. E eu me lembro que eu era tão entusiasmada, né, com a graduação, com os estudos especificamente de algumas áreas da psicologia. A gente não gosta de tudo, né? Não é por aí. Tem aulas e tem disciplinas que de fato a gente não gosta muito, mas eu vejo como muito natural. Mas a disciplina, especialmente da Kátia, né, a professora Kátia, a Juliane também comentou dela ontem, Uhum. ela foi uma professora que marcou muito pra gente, né? Porque Sim. acho que ela abriu assim muitos, muitos campos mesmo. E ela trouxe essa oportunidade da gente fazer, né, essa pesquisa, inclusive uma pesquisa que depois ela levou para outros congressos, né? Então, assim, eu lembro que eu saía do meu trabalho voando para chegar, porque os nossos encontros eram antes das aulas começarem, né? Uhum. E a gente tinha lá, acho que era 1 hora de reunião e de se reunir para fazer mesmo a pesquisa e tal, que foi uma atividade de iniciação científica que ela propôs, né? Uhum. E eu não podia participar de outra forma, porque eu trabalhava, mas aí eu pedi para sair mais cedo e eu consegui fazer esses encontros. Então, e eu senti aquela vontade, né, de tentar fazer algo mais focado na iniciação científica, mas eu não pude fazer isso também, né? Eu não tinha tempo para fazer e eu tinha muito medo de abrir mão do trabalho e tentar entrar na área, né, acadêmica e de repente não conseguir sustentar. Uhum. Então a minha realidade foi de ficar mais focada, né, em já tentar trabalhar na área. E aí, como quando eu me formei, eu já atuava, né, como auxiliar administrativa dentro de uma instituição, né? Na época eu trabalhava na Associação de Assistência aos Hansenianos, né, de Jundiaí. Então, ali eu já propus um projeto para entrar para atuar como psicóloga na área social. E aí foi aceito, então eu já tive uma primeira experiência como psicóloga, né, dentro da instituição, e foi muito legal, né? Falando agora que foi muito legal, me vem assim, né? As nossas trajetórias, quando depois de um tempo que elas vão acontecendo, e quando a gente fala do que já foi, é sempre muito legal, né? Mas, Uhum. obviamente, durante a construção e durante. Eu falo assim que quando a graduação terminou, né, eu fiquei super angustiada, porque eu falei, gente, e agora, né? Assim, não tem mais o professor que dá supervisão, não tem mais o suporte, né? E eu lembro que eu fiquei super angustiada de falar assim, agora eu sou uma profissional, e as pessoas me falavam, né, doutora, né? Nossa, que peso, que responsabilidade, né? Então, só lembrando assim desse processo mesmo, né, de quando a gente sai da graduação, assume, né, esse Uhum. papel como psicólogo na sociedade e como a gente se sente, né? Sim. Despido, eu lembro que parecia que eu tinha nascido de novo. Cheguei no mundo agora e agora o que que eu faço? E, enfim, no último ano da graduação, só para puxar um gancho, eu participei desse congresso, né, de psicologia, Congresso Brasileiro de Psicologia, né? E Psicologia é o nesse congresso congresso, maior que tem, né? era o congresso geral, isso, não era de uma área específica, né? E nesse congresso eu conheci a área de arte-terapia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre arte-terapia. E foi nesse congresso que eu li a palavra arte-terapia. E eu falei, gente, o que é isso? Eu preciso saber, porque existe essa união, né, de arte com terapia. E por quê? Porque eu também sempre gostei, né, de arte, artesanato. Eu falo sempre
nos meus bate-papos sobre arte e terapia que a arte sempre me salvou de alguma forma, né? Porque eu sempre escrevia em diário, pintava, eu tenho algumas telas pintadas porque eu gostava de pintar. Nos meus processos de cirurgia, inclusive, durante a recuperação, eu pintava quadro, pintava pequenas coisas, assim, e, e sempre envolvida, né, com esse fazer um pouco mais criativo. Então, quando eu li arte terapia, eu falei, gente, isso deve ser muito legal, né? Eu comprei um livro naquele congresso, eu participei de uma mesa redonda que falava um pouco mais, e eu fiquei super interessada. E aí, né, fui entender um pouquinho que era isso e se eu realmente poderia seguir, né, por esse caminho. Tô emendando aqui, Diz, você quer perguntar alguma coisa? Não, 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 mas pode seguir, né? Acho que é um bom caminho aí. Só o Fabiano fez um comentário, né, sobre a sua mudança de graduação, né, como também um reconhecimento de um toque divino, né, te levando aí da TO ali para psico, né? Mas e aí, né? Como é que Uhum. foi estar nua, né, no mundo psi aí, sem esse papel da graduação, de ser estudante, né? Porque você até comentou, É, né? A sua mãe fez um comentário, você não está estudando psicologia, não pode ser assim, né? Agora muda, né? Você não é psicóloga, não pode ser assim. E aí, como é que é estar... exatamente, isso é extremamente angustiante. Para mim foi muito angustiante, né? Lidar com essas pressões e a gente saber assim o que é nosso e o que não é nosso, né? O que realmente eu tenho que responder e o que eu não tenho. Então, gente, precisa de terapia. De verdade, muito difícil, né, conseguir entender essas nuances e diferenciar, né, o que é meu, o que é do outro, o que eu preciso corresponder e o que eu não tenho que corresponder, porque não faz sentido para mim, né? E porque nós estamos falando de natureza humana, e natureza humana é falha, né? Enfim, é imperfeita e tá tudo bem, né? Então, assim, eu precisei, né? Precisei de ajuda, mas obviamente eu nunca deixei de, de buscar, né? Acho que isso também foi muito importante. Diante dos desafios, eu sempre busquei me capacitar, eu sempre tive muita cautela, então eu não vou falar o que eu não sei. Eu tive situações, experiências em clínica mesmo, logo no início, né, que foram desafiadoras e eu ficava lá junto com Rogers, eu e Rogers, né, ali, vamos ficar aqui na experiência, né? Não vou dar um passo que eu não sei, estou aqui com você, cliente, vamos lá, né? Então, assim, eu acho que a cautela também foi muito importante no meu processo, né? Porque ao mesmo tempo a gente quer muito fazer pelo outro, a gente quer muito trabalhar, né? Atuar quando a gente se forma. Eu acho que é muito difícil quem se forma numa área que gosta e não pode atuar nessa área, né? Acho que é muito, muito difícil, mas eu sempre pude. Então, assim, foi maravilhoso. Eu acho que eu reconheço isso mesmo, do quanto isso eu sou grata por isso, né? Porque eu sei de muitas pessoas que não conseguem, né, se sustentar e ter uma estrutura para atuar mesmo na sua área de formação. E eu sempre consegui, e logo, né, depois de um ano de formada, eu já consegui começar a atuar como clínica, na área clínica, e eu comecei a fazer essa divisão, né, de tempo atuando na área social e na área clínica. Então foi assim, foram duas áreas que eu atuei por muitos anos, dividindo, né?
E hoje eu estou vai completar 3 anos que eu estou especificamente na área clínica, né? Mas eu tive aí uma atuação de quase 10 anos também na área social, Aham. dividindo, né, entre essa associação que eu comentei, a Associação de Assistência aos Hanseníanos, e a APAI também, que foi um local onde eu trabalhei, né? Entrei para trabalhar como arte terapeuta, então assim, também foi né, foi algo assim maravilhoso que aconteceu, porque eu tinha acabado de terminar a pós-graduação em arte terapia Aham. e poder atuar também já com esse olhar foi muito interessante. E com grupos de pessoas com deficiência. Então, assim, quando eu me vi, eu nunca tinha pensado nisso, acho que isso é legal de falar, né? Eu nunca tinha pensado em atuar especificamente com esse público. Então, de novo, caminhos surgem e a gente pode ter um plano, mas aí, e aí, né? Eu Aham. estava, para mim, naquele momento, era assim, atuar como arte terapeuta, independente da área, ou privilegiar a área. Aham. Eu queria atuar como arte terapeuta. Então, quando surgiu a vaga da APAE, eu falei, eu vou. E eu fui, e no momento que eu comecei a atuar, eu comecei a estudar. Né? Vamos estudar esse público, vamos estudar as especificidades e vamos viver, né? Porque eu vivi a experiência de estar em contato, de estar o tempo todo, né, conhecendo e aprendendo e desconstruindo meus preconceitos. Então, assim, foi muito rico, né? Foi realmente muito rico. Porém, né, eu não conseguia ficar só ali. Aham. Com 2 anos de atuação diretamente com os grupos de pessoas adultas com deficiência intelectual, eu tinha muita vontade de entender a dinâmica familiar, de ter contato com as famílias, e eu falava muito com a minha coordenadora da época, não falava, eu queria saber, queria conversar com essas famílias, né? Como que elas lidam, o que elas precisam, Enfim, ela comprou a minha ideia, né? E me colocou para um pré-projeto onde eu tive que ficar um ano ali meio mesclando entre atuação com os grupos ainda, mas ela me deu alguns horários para estar com algumas famílias, fazendo algumas Aham. reuniões, para ver como que a coisa ia andar, né? Porque a pré-concepção era assim, não adianta tentar fazer nada com essas famílias que a gente já tentou e elas não aderem nada. Aham. Então, foi uma experiência assim, desafiadora, porque a pai tinha uma casa anexa que ficavam algumas famílias esperando seus filhos saírem dos atendimentos. E essas famílias, elas se sentiam muito à vontade nesse espaço, era um espaço cedido para elas. Aham. E, de repente, chega eu lá, querendo conversar, querendo, né, Arrumar a vamos casa. sair, arrumar a casa, né, literalmente. Porque havia uma demanda, de fato, né? Essas famílias tinham muitas dificuldades e o comportamento mesmo em relação às crianças, em relação à instituição, enfim. E acho que o que eu fui fazer mesmo foi dar voz para essas famílias e eu via coisas assim, né, muito difíceis de se ouvir, muito Aham. difíceis. Mas eu pedi e eu comprei a ideia e fiquei. E aí foi uma construção, né, de um ano onde onde muitas percepções foram surgindo mesmo, né? Aquele grupo de pessoas, aquele grupo de famílias, eles eram como uma rede de apoio, eles conseguiam, né, se apoiar, então a presença deles, um para com o outro, era muito importante,
que a Uhum. instituição ia ter que ter um cuidado na desconstrução desse espaço, né? Que havia mesmo vários desentendimentos com a instituição por conta de como a instituição olhava a família. Então, assim, foram vários entendimentos que acabou trazendo a possibilidade da construção mesmo, né, da implantação do que veio a se chamar Programa de Atendimento à Família, que não existia na instituição, Uhum. né? Então, assim, é um motivo de muita alegria, né? Poder ter participado disso. Eu já, depois, no ano seguinte, eu já fui designada como psicóloga desse programa e eu fiquei atuando por né, mais ou menos 4 anos dentro desse programa específico, onde a Uhum. gente fazia acolhimento dessas famílias, acompanhamento individualizado dessas famílias, né? Tanto no momento de comunicar um diagnóstico, de acolher as angústias, as dificuldades com a rotina, enfim. Eu fico até emocionada de lembrar, porque assim, foram, nossa, muitos desafios, muitas situações assim difíceis, né? Mas que me trouxe um crescimento enorme, né? Com Uhum. certeza. Como pessoa, principalmente assim, né? Como pessoa, desconstruir os preconceitos, desconstruir essa visão limitada que a gente tem muitas vezes, né? Do outro. Uhum. Eu acho que isso me ampliou demais. E nesse projeto, Pode falar. você percebe, né, 4 anos, eu imagino que tenha conseguido mobilizar essas famílias, ter a adesão delas e conseguir ver o impacto desse atendimento também nas crianças, né, nos jovens atendidos pela PAI, já que você, pelo que eu estou entendendo, concomitante continuou com a arte terapia com eles, né, ou esse ficou um pouco em stand-by. Isso quando foi instituído o programa de atendimento à família, eu mudei de área mesmo, Ah, entendi. porque aí não dava para conciliar, né, os atendimentos aos usuários da instituição e as famílias. Então Aham. aí eu fiquei direcionada para os atendimentos das famílias. Que aí eu levei a proposta da arte terapia para as famílias também, o que foi interessante, levar a proposta da arte terapia. Porém, não houve assim muita adesão, mas eu consegui formar alguns pequenos grupos que se manteram vinculados. Assim. É que quando a gente fala de uma instituição, é tudo tão grande em Jundiaí, né? Acho que tem esse contexto também. É muito grande, assim, são muitas famílias, né? Então, eu atendia todos os programas, né? Então eu atendia famílias de adultos, famílias de crianças da escola, famílias de crianças do programa de estimulação, famílias Aham. de bebês. Então, assim, são muitas realidades diferentes, porém todas voltadas a esse momento, né, ou da descoberta da deficiência, ou do enfrentamento, né, e da descoberta de como convive e lida com isso no dia a dia, né. E também a gente estimulava que essas famílias acessassem os seus direitos, né, enquanto cidadãos, né. E aí isso foi se desenrolando para conseguir ter um projeto com os próprios usuários, adultos com deficiência intelectual, para que eles aprendessem sobre os seus direitos, né? Então foi um projeto também na área de cidadania, foi super legal. Então, assim, o que eu consegui, acho que resultados que eram visíveis. As próprias terapeutas, professoras, essa articulação com a equipe foi muito legal, foi uma coisa que começou a ficar muito bacana, porque elas falavam, faz toda a diferença quando essa família é acompanhada, né? Aham. Quando essa família se vincula à instituição.
Então, eu acho que isso já era assim algo, né, muito legal. Quando a gente conseguia que esses usuários, né, tivessem voz realmente, quando eles chegavam lá na recepção e eles falavam, ó, eu preciso de tal coisa, né? Eu quero tal coisa. Então, eu Autonomia, né? estimulava super que eles falassem, né? O que eles quisessem, o que eles estivessem precisando, enfim. Mas é super difícil, né? Na nossa sociedade, porque obviamente a instituição é um reflexo da sociedade, né? Não é porque é uma instituição que atende um público específico que tem atitudes tão diferentes assim, né? Aham. Então, os desafios estavam lá dentro também, né? O desafio da inclusão não era só fora da sociedade, né? Mas era incluir dentro da própria instituição. Sim. Então, eu acho que outro resultado foi as próprias escolas, né? As escolas também, quando os professores vinham para reuniões dentro da APAE, ou quando eu ia junto com alguma terapeuta para uma reunião, para falar de alguma criança, né? Depois de algum tempo de atender a família, era muito legal, assim, ver que tinha uma parceria, que muitas vezes a escola tinha profissionais que tinham uma visão de inclusão muito bacana, que tinham uma visão de dar importância à família e não de julgar a família, né? Então, assim, enfim, é muito rico. Sim, Foram, imagina. né, experiências riquíssimas, no sentido social mesmo, né? E desse olhar para a pessoa com deficiência de um modo geral, né? Eu tenho contato com um monte de pessoas ainda, né, que tiveram comigo, né, nessa época, alunos e usuários da instituição que me mandam mensagem, que perguntam como eu tô, né? Então é muito carinho. E, e a arte terapia era uma ferramenta, né, que estava ali, que deu Aham. para usar em diferentes contextos, então só confirmava que era muito legal mesmo, assim, que foi uma escolha, uma boa escolha, né, ter feito a pós-graduação na arte terapia e, e eu fui melhorando o entendimento, inclusive, de como usar essa ferramenta, né, porque em cada Aham. contexto que a gente usa é diferente e, né, porque tem o seu objetivo diferente, tem o nosso olhar que vai também se aprimorando, né, sobre o uso da própria ferramenta, dos materiais. Eu nunca deixei de ter contato com algum curso, ou com alguma oficina, ou com alguma vivência de arte terapia, né? Para mim Aham. foi uma forma de terapia também. Então foi isso e depois estando ainda na PAI, eu entrei para fazer a especialização em psicologia clínica e a minha monografia foi voltada a essa relação da família com a pessoa com deficiência, né? Como eu estava nesse contexto, eu fiz esse trabalho, trazendo mesmo as emoções, os sentimentos envolvidos nessa relação, né, da família com a pessoa com deficiência, e foi assim também muito, muito bacana, assim, né? Ter trazido esse olhar dentro da psicologia clínica, mas da psicologia humanista, né? Aham. Para olhar essa relação. E aí, falando isso, me lembrei, né, que até tive a oportunidade também de participar com você do app, né, Sim, sim. que é como chama mesmo? Uma É, feira, né, de foi um encontro de psicologia escolar, lá na São Judas, né? Você foi isso, apresentar esse trabalho. isso, eu falei desse trabalho, né, Isso. que foi uma oportunidade foi muito legal, né, foi muito gostoso estar com os alunos e compartilhar um pouquinho. Enfim, então são áreas que se complementam muito para mim, né? A área.
da psicologia clínica, né? Aham. E, de alguma forma, da psicologia social. Eu falo que eu saí da psicologia, né, assim, da atuação direta na psicologia social, mas ela não saiu de mim. As experiências que eu Aham. tenho, que eu tive, né, estão em mim, estão no meu olhar, então Sim. eu levo isso, né? Às vezes eu faço atendimento clínico para adolescente, eu já penso em algumas coisas. Aham. Se tem um público mais vulnerável, eu penso também em algumas possibilidades. Eu acho que Aham. conhecer os equipamentos da rede, conhecer, né, como funcionam os encaminhamentos, eu acho que isso ajuda muito, agrega sempre, né, Aham. na nossa atuação em qualquer área. Sim. Então, você diria que essa transição aí em termos de atuação, até porque, né, o seu olhar para a área clínica também segue, né, uma perspectiva social, não foi tão difícil assim, né? E abrir mão um pouco aí de uma carga horária numa instituição e ir para a área clínica. Como é que foi esse momento de escolha, né, transição e você me ouviu? Eu ouvi, deu uma cortadinha, mas eu ouvi. Na verdade, foi difícil. Foi muito difícil, né? Porque é, envolve uma série de fatores. Envolve, inclusive, essa ideia de que você está, né, num lugar que você já conhece como funciona, que de alguma forma você se sente segura, confortável, mesmo diante de todos esses desafios. Mas é um lugar conhecido, né? Então, você abrir mão de uma estrutura, né, que você tem uma relação de trabalho, de prestar o serviço, né, para uma instituição, receber em nome disso e, enfim, qualquer mudança, né, gera muita apreensão e desconforto. E para mim não foi diferente. Quando eu me vi, né, de fato, bom, e agora, né? Eu vou, até porque eu fiz um acordo, então eu saí da instituição, mas eu não estava totalmente certa se eu iria ficar exclusivamente na área clínica. Alguma coisa ficava ainda reverberando assim, ah, mas será? Aí eu olhava as vagas, aí as pessoas mandavam o tempo todo vagas para mim em instituição e eu falava, vou, não vou, vou, não vou. É o momento de ir realmente, né? Ou é o momento de tentar, porque eu já estava na área clínica, né? É o momento de ampliar essa atuação na área clínica. E aí eu descobri que, na verdade, era muito mais uma insegurança mesmo minha em relação a se eu iria me estruturar nessa área, né? Se eu iria conseguir ter uma estrutura que desse conta das minhas necessidades econômicas, né? Enfim, de vida. Foi até interessante, né? Porque quando eu terminei, eu saí da instituição, fazia 3 meses que eu havia me casado. Então, assim, eu estava, né, naquele processo de tudo novo, né? Eu tinha acabado de me casar e aí eu saio da instituição, ou seja, né? Tcharam, estou aqui de novo no mundo, né? Numa baita Nua crise de novamente? identidade, nua de novo ali, e agora, né? E agora, socorro. E foi angustiante, mas eu vivi essa angústia, sabe? Eu vivi essa angústia mesmo, assim, de falar, bom, eu vou, é agora. Ou eu me permito um pouco ficar nisso e entender o que eu quero. Quando eu negava uma vaga, ou quando eu dispensava, assim, que eu passava a mensagem, jogava fora e, né, da vaga lá na instituição, eu sofria. Mas eu, não, vamos lá, vamos tentar. E ao mesmo tempo descobrindo
a questão das redes sociais, porque até então eu tinha Facebook e ponto. Para não falar que eu não tinha Instagram, eu tinha um Instagram que que a minha última postagem, isso foi, gente, começo de 2019, que eu tô, né? Esse momento de começar, porque eu saí da instituição em dezembro de 2018. Em 2019, eu descubro que eu tenho um Instagram e que a última postagem que eu tinha feito nele foi em 2012. Detalhe, que foi o ano que eu entrei para trabalhar na PAI. Ou seja, eu me desconectei totalmente de rede social. Eu não acompanhava, eu não tinha. Eu acho que eu nunca dei conta, assim, de olhar para tudo isso ao mesmo tempo. E então eu falei, não vou. E quando eu descobri que existia um mundo virtual bombando, eu falei, gente, eu vou ter que entender isso aqui também. Né? Então, assim, é muito interessante ver que a gente começa de novo. Eu começo de novo de um lugar desconhecido. E não né? Então, não necessariamente eu vou partindo de algo que eu já tenho uma ideia. Uhum. Eu me senti sempre na experiência de chegar em alguns momentos e falar: bom, agora eu vou ter que começar a ler tal coisa que eu nunca vi. Eu vou ter que começar a entender uma área que eu nunca tinha tido contato, né? Mas isso me estimulava. Eu falava, vamos lá, vamos começar. Tem que começar em algum momento. Então, eu fui fazer... E aí, gente, é um processo tão lindo, né? Hoje, falando agora, porque assim, extremamente difícil, extremamente... Né? Você se vê, Como assim eu vou ter que colocar foto minha? Eu vou ter que falar o que eu estou pensando. Gente, isso é muito difícil. Eu vou ter que falar em nome da psicologia. Nossa, que responsabilidade! Né? Enfim, para uma ansiosa como eu, gente, super difícil. Eu ficava assim, ai meu Deus, vou ter que fazer. E eu tenho que fazer perfeito, e tem que fazer não sei o quê. E obviamente, né, muito sofrimento, muito sofrimento. E aí a terapia sempre vem aí para dar uma força, né? E a gente entender um pouco qual é o meu jeito de estar nesse mundo virtual também, mas que é algo que eu também, né, estou experimentando. Então hoje eu me sinto mais à vontade, mas eu estou em processo, né? Sempre em processo de desenvolvimento, de crescimento, de construção, né? É um processo infinito. Então, estou aberta para esse processo hoje, muito mais consciente, Uhum. muito menos ansiosa desse ponto de vista, né? Em relação a esse trabalho, em relação a me expor, em relação às minhas imperfeições também, né? Uhum. Então, foi aquele momento que depois da angústia eu falei, bom, se é isso que eu vou fazer, se é a clínica que eu vou ficar, então vamos começar a trabalhar com isso, né? Divulgação e fiz curso de marketing digital, enfim, várias coisas. E Sheila, como é que tem sido aí a arte terapia agora, né, no ambiente virtual? Porque parece que essa ferramenta continua sendo aí uma ferramenta que você utiliza, né? E como tem sido usada no ambiente virtual e aproveitar para falar também do projeto Despertar, né? O Despertar, projeto né? Que surgiu aí que é lindo, lindo nome, né? lindo, Linda lindo. proposta. Surgiu aí neste momento também, né? De 2020 para cá, né? Exatamente.
com a vinda da pandemia, né, muita coisa mudou para todo mundo. Mas para mim foram mudando. Então eu já estava, né, 2019, entendendo quem eu sou agora como psicóloga clínica, empreendendo na clínica. E aí veio a pandemia e eu falei, então, não vai dar para continuar empreendendo dessa maneira, né? E aí, novamente, uma certa crise, mas, né, no sentido muito saudável, muito natural, de realmente pensar para onde eu vou, como que eu vou atuar, né, da forma como com as ferramentas que eu tenho, na verdade. Era um pouco isso que eu pensava, né? Mas para chegar nessa conclusão, sempre são muitos caminhos que começam a abrir. Ah, acho que eu vou para isso, acho que eu vou para aquilo, acho que eu vou para aquilo. Volta, foca, né? Eu sempre preciso de mim para me ajudar a voltar, porque viaja, né? Viajo. E aí em julho do ano passado, eu fiz tomei uma grande decisão. Eu tinha uma sociedade num consultório em Jundiaí, era um consultório muito legal, mas era muito caro. E aí eu falei, não dá para sustentar isso nesse período, porque realmente no início da pandemia caíram muitos atendimentos. E aí eu tive que tomar a decisão de desfazer e me adaptar mesmo, né? Bom, vou para um lugar menor, vou para um lugar mais viável. E ao mesmo tempo, começou a bater a porta, porque até então, nesse período, né, 2019 até começo de 2020, eu não tinha, a arte terapia estava guardada na gaveta. Uhum. E aí eu falei, bom, eu queria começar, não sei, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que quando eu mudei de consultório, já era uma intenção ter um lugar para fazer, mas é muito difícil, né? Assim, unir um consultório com um espaço para trabalhar com um grupo que seja viável. Em Jundiaí é tudo muito caro. Então, eu falei, bom, eu vou arranjar um espaço onde eu possa atender o individual e aí eu vou tentar pensar em alguma coisa. E nesse meio de tempo, quando a gente se abre, né? Bom, deixa eu ver o que vai surgindo. Surgiu, né, a Academia Integrativa na minha vida, que é um espaço aqui em Jundiaí, que na verdade eu soube através de uma pessoa que eu conheço. Eu comecei a ver as postagens dela no Instagram sobre a academia e eu já curti pra caramba o nome, porque eu já estava nessa pegada de entender as práticas integrativas, né? A arte-terapia, ela é considerada uma prática de saúde integrativa. É uma prática complementar, né? Que ajuda nos processos de enfrentamento, né, de questões de saúde e também de prevenção, enfim. E aí, eu entendi que o SUS tem alguns municípios contratam profissionais, né, pelo SUS para atuar com a arte-terapia dentro das unidades de saúde, por exemplo. E eu achei super legal, fiquei super animada. Tentei fazer isso aqui no município de Jundiaí, mas foi extremamente difícil. Eles estavam assim com uma reformulação, várias áreas eles não estavam contratando para atuar nas unidades de saúde, então, infelizmente, eu não consegui, né, na rede pública. Então, como eu já estava nesse olhar, né, de levar arte-terapia mais para esse contexto de saúde, quando eu vi academia integrativa, aquilo assim brilhou, né? Eu falei, gente, é isso? Como assim ter um espaço, tal, tal? E aí eu fui entender o que era esse espaço, é um espaço particular, né? A responsável, a Gabriela, é uma querida que me acolheu, assim, ela falou, eu abri esse espaço e chamei alguns profissionais, você veio me paquerar e eu me apaixonei e a gente fez parceria, né? Então foi bem isso mesmo, eu soube da academia por uma amiga e eu liguei para ela, falei, olha, estou com vontade de conhecer o seu espaço, eu nem sei se você quer ter arte terapia aí. Ela falou, nossa, é muito legal, eu quero, tal, tal, enfim. Deu match, né? E aí a gente começou essa parceria. Então, desde o ano passado, eu tenho
um espaço onde eu posso levar as oficinas presenciais. Porém, a pandemia, né, trouxe limites. Então, ao mesmo tempo em que eu fiz a parceria, eu não pude, né, naquele exato momento, levar a arte-terapia presencial, mas eu encontrei um espaço. Então, isso já deu, assim, um aconchego, sabe? Nossa, eu tenho um lugar, né, para levar essas oficinas. E quando, em novembro do ano passado, quando melhorou, né, teve aquele período que deu uma melhora na questão da pandemia, eu consegui montar 2 grupos de arte terapia. Eu montei uma oficina com 4, um projeto com 4 oficinas, né, sequenciais, e eu consegui montar um grupo híbrido, né, assim, um grupo que eu tinha pessoas presencial e pessoas online. Então foi super legal essa experiência, né, de estar ali atuando do meu jeito, dentro da minha proposta, com temas que, aliás, naquele momento nem tinha temas específicos, mas levar a experiência mesmo, né, de proporcionar um exercício de criatividade, um exercício de expressão, né, foi muito legal, né, foi muito legal. E aí isso acendeu, eu falei, não, então vamos lá, vamos ver se rola, deu certo, as pessoas que fizeram online curtiram, e eu falei, então dá, né? Então dá para fazer. Aham. E aí eu fiquei bem entusiasmada, assim, para montar alguns grupos online. E sempre eu consigo montar. Ainda que sejam grupos pequenos, isso é muito legal. Eu sempre consigo montar, né? Algum grupo para quando eu faço conciliar tudo. Aham. Mas é muito legal ver que ressoa talvez com as necessidades, né, das pessoas. E nesse, só para emendar, né, e finalizar, que eu sei que você está no horário também, né, de... Como é que você Tô, está tô de assim. horário? Daqui a pouquinho a gente já vai encerrando, né? Até pra. Tenho que ir pra aula daqui a pouquinho, né? Uns Tá, 5 minutinhos. me fala, porque Tá senão bom, tá bom. eu não paro de falar. Tá certo. Estando na academia integrativa, eu conheci a nutricionista, né? Então, assim, a responsável por muito essa visão de integrar áreas. E quando eu comecei a estar um pouco mais envolvida com a noção de saúde integrativa, com a noção das práticas complementares de saúde, eu falei, gente, isso é um universo muito legal, que inclusive eu tenho muita vontade ainda de caminhar um pouco mais por aí. Mas, conversando numa aula de Pilates, detalhe, porque eu sou parceira, mas eu também sou aluna nesse espaço, e conversando numa aula de Pilates com a nutricionista, a gente teve essa ideia, assim, do quanto seria interessante unir as áreas, né, para fazer um trabalho de conscientização de vários aspectos relacionados, né, à relação com a alimentação, a relação das pessoas com a alimentação. E, enfim, de dezembro para cá, né, a gente constrói o tempo todo intervenções que a gente acha que faz muito sentido dentro desse olhar, porque a gente tem um olhar para a nutrição diferenciado de muitas nutricionistas. Isso me chamou a atenção quando essa nutricionista, Ana Flávia, né, falou da visão que ela tem. E aí eu falei, gente, isso é muito legal. A psicologia se encaixa muito aí, né? Pensar as emoções na relação com a alimentação, pensar como eu vou, né? Como eu vou me conectando, né, comigo mesma
e me percebendo para então perceber o meu comportamento, né? E as influências que Aham. tem no nosso olhar sobre o nosso próprio corpo, sobre os próprios alimentos, né? Sobre aquilo que a gente estabelece como padrão, né? Padrão de estilo de vida. Então, assim, foram temas que brilharam assim os meus olhos, né? Eu falei, gente, isso é muito legal. Porque aí é uma atuação muito mais, eu posso chamar de mais psicoeducacional, né? Não é tanto terapêutico, do ponto de vista, né, da estrutura da clínica, mas a gente vai levando através das informações, através de reflexões, através, né, de experiências. Eu levo a arte-terapia para esse contexto também. Eu levo eu levo a comunicação não violenta para esse contexto, eu levo o Marshall, eu levo, né, muito da psicologia humanista para a gente pensar, né, essa pessoa na relação com a alimentação, mas também na relação com o mundo. Então, é muito, muito legal, né? Eu curto muito fazer esse trabalho e se você me der licença, eu gostaria até de divulgar que a gente está, Claro, claro. né, a gente está aí com a jornada aberta, inscrições abertas para a jornada. A gente está chamando, né, de jornada alimentar de corpo e alma, porque de fato, né, é um processo de autoconhecimento e de conhecimento sobre muitas influências que estão presentes, né, na nossa relação mesmo com a alimentação. Então, a gente considera muito a importância, né, de se apropriar das suas emoções, dos seus sentimentos, identificar, perceber, para manejar melhor, né? A gente sempre fala, né, deixar sentir e escolher como você vai lidar com isso de uma forma que faça sentido para você, né? E não colocar tudo lá na alimentação, prejudicando a sua saúde, ou mesmo tentando fazer dietas restritivas tão, enfim, a ciência já mostrou, né, que as dietas restritivas acabam adoecendo, né, muito mais do que, de fato, ajudando a pessoa em relação à própria saúde, né? Então, é isso. Obrigada pelo espaço, eu estou muito feliz. Quem quiser saber um pouco mais, depois pode falar comigo, né? Fala com o Diego, ele passa o meu contato e tá tudo certo. Tá certo, tá certo. Que bom, Sheila. Que trajetória, né? Quanta coisa. Eu fiquei pensando aqui na sua disposição, né? Até a gente ir finalizando aqui, de se despir, né? De não ir com preconceito, de não ir com alguma bagagem para lugares novos, né? De realmente construir a bagagem ali, de realmente olhar aquele ambiente, de realmente conhecer aquele ambiente, né? Então, todas as escolhas que você foi fazendo, né? Desde da graduação, né? Os estágios, depois as intervenções em instituições, o seu movimento é sempre esse, assim. Então, eu vou me despedir do que eu já sei, né? Vou entrar lá, né, de cara lavada, de corpo e alma, e ver o que tem ali, né? Sem o preconceito, sem a história anterior, claro, entendendo que aquilo me constitui como pessoa, mas não precisa constituir o meu trabalho, né? Que o meu trabalho envolve muito mais estar atento ao outro, né? Estar atento a quem está ali, né? Então é realmente uma trajetória muito bonita, assim, né? E, é claro, e aí você também reconhece as suas vulnerabilidades ao fazer isso, reconhece, né? A angústia que isso tudo traz, abraça, acolhe e se organiza, né? Para buscar novos recursos, né? E aprender. Então está sempre nesse processo, né?
Então, muito obrigado por compartilhar conosco, né, a sua trajetória. E quando você me falou do seu casamento, né, a gente foi, né, o grupo aqui foi para o seu casamento, né, e eu me lembro, né, com muito carinho, assim, né, das fotos que vocês colocaram, né, para decorar, e tinha, né, fotos da gente na graduação. Então, é Uhum, realmente um cuidado aí, né, com o ambiente, né, um cuidado, né, com o espaço e usar, né, de recursos é, visuais, né, que possam uhum. contextualizar tantas coisas, né, tantos ambientes, tantos espaços, né, e também o seu trabalho, o seu casamento, e certamente até como a gente vê um pouquinho aí atrás de você, a sua vida, né, a sua casa, né. Então isso é muito É, bonito. é muito legal. E dizer isso também, que assim, a gente não precisa deixar a nossa história, né? Mesmo que ela tenha sido muito difícil, porque é justamente as experiências que a gente teve, né, que fez a gente chegar aqui e nos constitui, né, como ser humano o tempo todo. Eu lembro que a minha vida pessoal e profissional, elas andam juntas de alguma maneira, né? E não se trata em. É muito pelo contrário, né? Não é separar, é integrar. Né? É o que eu realmente sou ali, sou aqui no profissional, né? Quais são os meus valores de vida. Então é trazer mesmo. E acho que quando você lembrou das fotos, na hora me veio, nossa, gente, eu faço questão de pegar vários momentos, assim, desde a minha infância, adolescência, porque todos eles são importantes mesmo. Sim, sim. Muito obrigado, Sheila. A gente encerra aqui, né, com você essa semana aí de Trajetórias Psi. Parabéns pelo dia do psicólogo amanhã. Muito obrigado por Parabéns ter. também pelo seu projeto, esse projeto lindo de trazer, né, trajetórias. Eu acho linda essa palavra, né? E quem sabe a gente possa fazer mais, né? Sim, sim, sim. E aí, se você quiser deixar um recadinho aí pro pessoal, para, né, quem está assistindo a gente, só para finalizar aqui. Eu acho que o recado, né, nesse momento é isso: valorize a sua história, né? Valorize a sua trajetória. Ela pode seguir caminhos muito diferentes daqueles que você queria que fosse ou até planejou, mas isso não quer dizer que deu errado, né? Muito pelo contrário, isso pode abrir portas para, né, oportunidades tão enriquecedoras e tão lindas, né? Então, assim, é isso. Valorizem aí as trajetórias de vocês. Muito bem, muito bem. Beijo, Sheila. Beijo, pessoal que está Um assistindo beijo, aqui. gente. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.